Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da unidade 1. Nesse vídeo nós vamos esclarecer para vocês quais são os alimentos que caracterizam cada nutriente que eu falei nos vídeos anteriores. Então nós vamos descrever para vocês o que são carboidratos, o que são proteínas e o que são as gorduras boas que vão ser utilizadas nesse programa. Todos os carboidratos são iguais? Não. Cada alimento ele tem o chamado índice glicêmico, que é a quantidade de açúcar que ele vai virar, falando assim grosseiramente, quando ele for feita a digestão aí no seu corpo. Então, o que acontece? Quanto mais alto o índice glicêmico, mais insulina vai produzir, então para nós não é interessante. Então, a gente vai chamar aqui de os carboidratos com baixo índice glicêmico de carboidratos do bem, tá? Então, bom, o que seriam os carboidratos, os maus? As farinhas brancas, refinadas, o açúcar, todos os tipos de açúcar, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, todos eles. A amila. O mascavo é saudável, o demerara dizem que é saudável, é mais saudável. Açúcar nenhum é saudável, gente, nenhum. Com relação ao açúcar refinado, o mascavo é mais saudável porque ele é mais natural, ele é a rapadura ralada, certo? O demerara, com relação ao açúcar cristal, ao açúcar refinado, ele também é mais saudável. Porém, todos são açúcares, então o açúcar ele não é saudável, tá bom? Então, o amido de milho, a glucose de milho, a farinha de trigo, a fubá, polvilho, então esses todos são carboidratos refinados, carboidratos simples com alto índice glicêmico. Também vai entrar nessa composição todos os tubérculos, as raízes, as batatas, inhame, batata, beterraba. Então, basicamente, tudo que for debaixo da terra, nós não consumiremos nesse período, tá? Com exceção da cenoura, que nós vamos consumir em pequenas quantidades, tá? Mas o restante nós não consumiremos agora, tá? Por conta desse motivo, pelo alto índice glicêmico. E o que são os carboidratos bons? São os carboidratos que têm baixo índice glicêmico e têm grande quantidade de fibras. Por que eu falo isso? Porque a fibra, ela não é absorvida por nosso corpo. Então eu vou falar aqui grosseiramente para você entender. Tá? Não é dessa forma que tem que ser falado, mas para que você entenda. Afinal, o vídeo é para isso, é um vídeo explicativo. Eu não vou usar aqui muitas nomenclaturas científicas, porque senão não vai haver entendimento. Então, é como se, por exemplo, vamos dizer que numa laranja tenha, não é esse o valor, tá, gente? Só para vocês entenderem. Vamos dizer que ela tenha 24 gramas de carboidrato, uma laranja, mas que ela tenha, por exemplo, 10 gramas de fibras. Então, se você come a laranja e come o bagaço, na hora que vai fazer a digestão, seu corpo ele não absorve aquelas 10 gramas de fibra. Então, a gente vai pegar e descontar a quantidade de carboidrato dela, que são as 24 gramas, menos a quantidade de fibras. Então, 24 menos 10 vão ser só 14. Então, na realidade, seu corpo vai absorver somente 14 gramas de carboidrato, certo? Então, quanto mais fibroso o carboidrato, melhor para nós. Além disso, essas fibras elas vão ter uma função excelente que vai ser regular o nosso intestino, Então, ela associada com atividade física e com o consumo de água, Porque se você põe fibra e não toma água, vai dar constipação. Então, é uma associação de coisas, não é só a fibra que vai resolver o problema, tá certo? Então, por que o carboidrato tem que ser fibroso? É por isso, tá? E quais são esses carboidratos do bem? Então, nós vamos utilizar todas as folhas, alface, couve, espinafre, mostarda, todas as folhas, a selga.
Vamos utilizar chuchu, jiló, berinjela, abobrinha. Todos esses alimentos vai ter para vocês uma listinha aí com todos eles, tá? E toda semana tem a lista de compras também, de acordo com o que a gente vai utilizar na semana, tá bom? Mas é só para esclarecer o que cada alimento, onde que ele vai entrar, em qual grupo que é. Então, o grupo dos vegetais, de algumas frutas e algumas farinhas vão entrar no grupo dos carboidratos. Questão das frutas, nós não utilizaremos todas, justamente porque elas têm alto índice glicêmico. E a fruta, ela tem frutose, que é açúcar, um tipo de açúcar. Então, por isso nós vamos evitar algumas. Então, as frutas que nós vamos usar são frutas com baixo teor de açúcar e frutas gordurosas. Então, nós vamos usar abacate, vamos usar o coco, frutas vermelhas, que são morango, framboesa, cereja, tá? Vamos usar limão, maracujá, acerola, pitanga, kiwi e ameixa, tá? Então, essas vão ser as frutas que a gente vai utilizar nesse momento. Também podem ficar tranquilos que vai tudo escrito para vocês. Isso aqui é só para que vocês entendam qual é o grupo de cada alimento. Então, basicamente, os carboidratos que vão ser usados vão ser os carboidratos do grupo A, os vegetais do grupo A. Se você digitar aí no Google, você vai ver todos os vegetais do grupo A, mas fiquem tranquilos que vai a lista direitinho para vocês. Bom, quanto à questão das proteínas. As proteínas que nós vamos utilizar proteínas, de origem animal, que estão contidas em qualquer tipo de carne. Então, nós vamos usar todos os tipos de carne, inclusive carne gorda, tá? Não é, gente, para vocês derramarem gordura no prato, mas eu não quero, em hipótese nenhuma, que vocês tirem a gordura do alimento. Então, se você vai comer, por exemplo, uma sobrecoxa de frango assado, não é necessário que você tire a pele da sobrecoxa para comer. É para comer com a pele, porque aquela gordura da pele vai fazer a diferença na nossa dieta. Então, não é para ficar comendo só peito de frango, grelhado, nada disso. Você pode comer toda e qualquer carne. Carne de porco, carne de gado, carne de frango, peixe, todos os peixes, tá certo? Então, as carnes, todas elas são liberadas. Bem, ainda no grupo das proteínas, nós vamos utilizar os laticínios, tá? Que tem também na sua composição um pouco de carboidrato. Então, eles não são proteínas puras. Temos que ter um pouco de cuidado com a quantidade deles por esse motivo. Então, quais são os laticínios? Os derivados do leite, com uma ressalva. O leite nós não utilizaremos, porque o leite tem alta quantidade de carboidratos, tá? E ele é inflamatório. Então, no lugar do leite, nós utilizaremos o creme de leite, que tem quase que nenhum carboidrato, tá? E é rico em gordura. Então, no sentido da nossa alimentação, o creme de leite vai ser mais saudável, nesse sentido. Vai favorecer mais ao nosso emagrecimento. É um negócio muito doido, né? A gente pensar que a gente vai tomar creme de leite, mas é a real e funciona, tá? Então, iogurtes, nós vamos utilizar os iogurtes integrais, tá? Não é para usar nada desnatado. Vai ter um vídeo aqui em que eu vou dar o pulo do gato, vou ensinar, vou dar dicas de como escolher o seu iogurte. Todos os iogurtes não são iguais, tá, gente? Então, nós vamos usar os iogurtes integrais e naturais, porque a maioria dos iogurtes com sabores tem açúcar. E quando não tem açúcar, tem muitos adoçantes, conservantes e tal. Como eu falei com vocês, quanto mais natural, melhor. Vai ter até receitinha de iogurte caseiro, para que você não precise nem comprar. Quanto mais a natural, melhor. Tá? Então, vamos usar iogurte. Os queijos. Quanto mais gorduroso o queijo, melhor. Então, os queijos amarelos estão permitidos. A mussarela, esse queijo cru, o queijo cozido, o queijo Minas, o queijo provolone, o queijo prato, tá? Todos esses queijos são permitidos. Evitem a utilização de queijo frescal e ricota, porque são queijos magros, tá? Mas nada impede que você utilize. Eu só quero que vocês tenham em mente o seguinte: o alimento, quanto menos gordura ele tem, mais carboidratos é colocado nele.
Se você pegar uma caixa de leite, tá? O leite não é permitido, mas eu vou dar um exemplo. Se você pegar o leite da mesma marca, o integral, o semidesnatado e o desnatado, o desnatado tem menos gordura, porém ele tem mais carboidrato do que os outros dois, tá? Então, como nós estamos fazendo restrição de carboidratos simples, então para nós não é interessante nada desnatado. Lembre-se sempre, toda vez que retira gordura, põe mais carboidrato. Então, a gente, na hora de comprar, tem que ficar ligado naquela tabelinha que tem atrás do alimento, tá? Então, não vamos utilizar leite, vamos usar os derivados do leite, vamos usar o kefir, tá? Que é um probiótico, né? Como se fosse uns carocinhos assim que a gente põe no leite e ele transforma uma espécie de iogurte. Depois eu vou falar mais sobre o kefir aqui para vocês. E por fim, vamos falar das gorduras. As gorduras são gorduras boas. Quais são essas gorduras? O óleo de coco, o azeite de oliva, o óleo de abacate, tá? Não vamos utilizar de forma nenhuma os óleos refinados, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, nada desses óleos, tá? Então, é óleo de coco, azeite, óleo de abacate, banha de porco e manteiga. São essas as gorduras que nós vamos utilizar para preparar nossos alimentos, tá? Outras fontes de gorduras boas: castanha, amendoim, macadâmia, avelã, amêndoa, todas essas são fontes de gordura, azeitona, tá? Coco, abacate, todas essas são fontes de gordura. Do coco, gente, a gente vai usar a farinha, vai usar a fruta, o óleo, mas não poderemos utilizar água de coco, tá? Só para poder lembrar, porque a gente está falando muito de coco, então às vezes a pessoa associa a água de coco junto. Então, essas são fontes de gorduras boas. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre a questão da importância dessas gorduras, porque a gente vai falar de cetose. Então, eu fico por aqui. Continue ligado, né? Não perca nenhum vídeo para que você entenda perfeitamente o que vai acontecer, como que é o processo todo, tá? Para que você não erre na hora de se alimentar, tá bom? Então eu fico por aqui, grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!